Olá, seja bem-vindo ao Lugar do Livro. Hoje falar sobre O Nome da Rosa, livro de Umberto Eco, e O Nome da Rosa, filme dirigido por Jean-Jacques Annaud. No blog Catálise Crítica eu fiz um texto longo e até bastante detalhado, expondo minha opinião sobre O Nome da Rosa, explicando por que eu gostei tanto do livro. E aí, logo depois de eu ter lido o livro, eu fui ver o filme. E era um processo natural, o filme é muito elogiado. E você acaba curioso, né? Principalmente por conta da biblioteca, que é tão genial. É fato que eu acabei me decepcionando um pouco com o filme. Bastante, não é que o filme seja ruim, é porque é impossível para quem leu o livro ver o filme sem vincular. Muita gente diz, muitos críticos de cinema principalmente dizem que você não pode olhar para o filme em função do livro, porque são duas obras completamente distintas, independentes, tal. Mas eu fui ver o filme com olhos de leitor, com uma materialização de tudo que eu havia imaginado e, claro, com o olhar em relação à fidelidade ao livro. É necessário fazer algumas ressalvas, óbvio, porque o livro, como eu falei, ele é muito grande, ele é muito grandioso. A história que ele conta, apesar de ser uma história simples, teoricamente, de investigação criminal e tal, mas a contextualização é tudo muito gigantesco. Tudo se passa em 7 dias, mas é tudo muito grandioso. E aí para compilar isso em 2 horas e pouco de filme, você tem que fazer malabarismo realmente, e o diretor, acredito que se eu não tivesse lido o livro, eu teria gostado do filme. O livro, eu falo no texto, e eu não vou me repetir aqui em relação ao texto, mas um dos grandes méritos do livro, e que não pôde ser repetido fielmente no filme, é a contextualização, como eu já falei, para evitar o anacronismo. Sem entregar nenhum spoiler, o Nome da Rosa, o mistério que envolve o livro, que envolve todo o romance e o filme também, tem a ver com 1. Religião, 2. O amor aos livros, e 3. O riso. Corre o risco, se não há uma contextualização adequada, se você não explica as motivações, se você não faz o leitor ter uma imersão profunda naquele universo, e o leitor terminar o livro e, poxa, mas aconteceu isso tudo só por isso, eles levaram isso tão a sério, eles realmente aconteceram dessa maneira, era possível que isso acontecesse. E no livro Umberto Eco consegue nos convencer muito bem disso, mas, como eu falei, com muita paciência, com uma narrativa calma, contida, mas, como eu falei no texto, que parece um gigante se movendo. Parece que ele se move lentamente, mas cada passo dele tem 100 metros de comprimento. E não dá para você repetir isso no livro. Então, um dos pontos que eu senti muita falta foram as digressões, os pensamentos religiosos ou não de Addison, que é um dos grandes personagens. Óbvio, os 2 grandes personagens são o Guilherme de Baskerville, ou William de Baskerville, e o Addison de Melk. Addison, o jovem Addison que narra, ou melhor dizendo, o velho Addison narra, lembrando da sua juventude, né? Ele era um rapazola ainda, um adolescente, quando acompanhou o William de Baskerville para ir a um mosteiro, um dos mais famosos mosteiros da Europa, e eles foram lá porque o William de Baskerville ia se encontrar com um grupo de franciscanos que iria discutir uma questão de uma heresia em voga, na época, se os franciscanos poderiam ser pobres ou não. E ao chegar lá ele se depara com um assassinato ou suicídio, que estava em dúvida, e começam a ocorrer novos crimes, e tudo está relacionado com a biblioteca de lá, que é uma das bibliotecas mais famosas da cristandade, como o próprio William de Baskerville diz. E aí ele começa a investigar. Então,
ao longo do livro, o Addison ele vai nos situando, ele vai explicando meio sem querer, entre aspas, porque tudo que Humberto Eco faz se requer de propósito, é tudo muito bem pensado, tudo na hora certa, para que as coisas vão se encaixando com o tempo. Então, ele tem aquele pensamento, ele escreve com aquele pensamento próprio da época de muita reverência a Deus, ele é um homem bom, um homem que errou, mas que vê as coisas como um legítimo religioso. Ele não tem aquele ranço que costuma se ver nos autores modernos, ao falar de religião sempre prega hipocrisia. Não, aquelas pessoas, cada um com suas motivações, cada um interpretando de maneira correta ou inadequada a religião, ou seu relacionamento com Deus, mas eles estavam agindo na reta intenção, ou seja, achando que estavam fazendo certo. E no filme é difícil você ver isso, porque você não chega a conhecer bem os personagens. O Jorge mesmo, que é um personagem muito importante, o Abade, que praticamente não é mostrado, assim, ele não representa assim, ele é meio deixado de lado no filme. Os próprios pensamentos religiosos de William, como ele pensa de maneira diferente, como ele pensa olhando para o futuro, ele é um homem à frente do seu tempo. Toda aquela questão da heresia do Pentecoste, né? Então, no filme é passado muito superficialmente e você perde um pouco, ele se torna mais um thriller mesmo. Ele se esvazia. Outra coisa que me desgostou no filme foi a alteração da história em si. O final mesmo do filme diverge muito, muito. É um final meio que para agradar, para ser, sei lá, para agradar mais o público. Eu não entendi porque daquela solução que eu não vou mencionar aqui, mas o final diverge substancialmente do desfecho do filme, do livro. E a questão do pecado famoso, uma cena famosa do pecado de Addison, a maneira como é tratado no filme eu achei ridícula, essa é a palavra. É uma cena em que ele tem uma relação sexual com uma moça, isso não é entregar um spoiler, porque tem toda uma contextualização, mas no filme eles colocam ele avistando a moça já no começo do filme, e ele já sentindo alguma coisa por ela, ele fica meio apaixonado. E no livro não tem nada disso, ele confunde o amor ágape com o amor eros, ele confunde o êxtase com a excitação, então é muito bem feito no livro, você se convence de que realmente ele caiu no pecado, ele errou, ele não é que ele se arrependa exatamente, porque ele lembra, apesar com a amargura do pecado, mas ele lembra com doçura, mas você entende o momento, você não vai dizer, aquele adolescente é um hipócrita porque ele é franciscano, mas ele se deixou seduzir por uma mulher. Você entende aquele momento. E a maneira como foi feita no filme foi frustrante. Mas outra coisa, a terceira coisa que eu já ia esquecendo, que poderia ser uma... na verdade a gente acaba, quando a gente lê muito, a gente imagina as coisas, e esse é um dos grandes encantos da literatura. Quem lê o livro, cada um tem a sua biblioteca. O grande personagem inumano, né, inanimado do livro é a biblioteca. A biblioteca em forma de labirinto, a biblioteca que homenageia claramente Jorge Luis Borges. A biblioteca que é a fonte de saber e que desperta a cobiça, o ódio, vários sentimentos nos monges. Então eu tinha minha biblioteca na cabeça com base no que está no livro, e até não tem um mapinha desenhado no livro, só explicando o esquema para navegar no labirinto. Então eu tinha imaginado. E aí quando chega no filme, apesar de a biblioteca do filme ser primorosa, mas foi decepcionante porque não era igual a minha. Eu achei a minha biblioteca melhor do que a que o diretor imaginou. E creio que cada um que leu o livro e viu o filme pensou a biblioteca de uma maneira diferente. E assim, para mim isso confirma não o predomínio da literatura sobre o cinema, não. É que são peças diferentes, são artes diferentes, são formas diferentes de se expressar as ideias, mas assim, eu não troco a minha imaginação, que foi estimulada por um livro, por uma imagem já pronta. Então é isso. O livro, se você quiser saber mais sobre o livro, leia, eu vou deixar o link aqui embaixo. Como eu falei, é um texto
longo, eu explico por que eu gostei tanto, explico porque eu achei que Umberto Eco foi tão bem sucedido, mas o filme vale a pena. São duas belas obras, um ótimo livro e um bom filme. É isso, convido você a assistir, convido você a ler. Se você gostou do vídeo, deixe seu curtir, compartilhe, se inscreva no canal e confira o texto lá no blog. Um abraço, até o próximo vídeo, tchau!